O Football Manager 2025 está cancelado. Sim, exatamente isso que você ouviu. Não vai ter FM25. Você pode conferir detalhe por detalhe lá no site do Football Manager. Aqui na tela vocês veem já traduzido para o português, apesar da tradução não ser muito boa, mas a gente trabalha com isso aqui. Atualização de desenvolvimento do Football Manager 2025. A Sports Interactive lamenta informar que, após extensa discussão interna e cuidadosa consideração com a SEGA, tomamos a difícil decisão de cancelar o Football Manager 25 e mudar nosso foco para o próximo lançamento. Eles explicam o motivo dessa decisão. Poxa, até um pouquinho informativo demais para o padrão, quase nenhuma comunicação da Sports Interactive, mas vamos lá. Sabemos que isso virá como uma grande decepção, a tradução aqui do Google Tradutor bem ruinzinha do inglês, mas de fato é uma grande decepção para todo mundo que estava esperando ansiosamente o FM25 ou para todo mundo que é fã dessa série e que quer continuar jogando. E eles dizem que, especialmente considerando que a data de lançamento já se moveu 2 vezes. Afinal de contas, era para ter sido lançado lá em outubro, melhor, sai o Early Access em outubro e aí a gente compra o jogo e joga ele definitivamente em novembro, como normalmente é isso. Eles adiaram uma semaninha ali, né? Jogaram para o final do mês e depois adiaram para março, né? Chegou a notícia de que o jogo não ia sair. Moveram o jogo 2 vezes de data e não deu muito certo. Eles continuam dizendo que nós, temos antecipado ansiosamente a primeira revelação da jogabilidade. Esperava-se que agora, no final de janeiro, eles mostrassem a gameplay. Não aconteceu e isso deixou todo mundo muito preocupado e triste. Só podemos pedir desculpa pelo tempo que tomou para comunicar a decisão. Por quê? Devido ao cumprimento das partes interessadas, incluindo regulamentos legais e financeiros, hoje foi a data mais antiga, ignora isso aqui, que poderíamos emitir esta declaração. O ponto é o seguinte, a SEGA, a dona da Sports Interactive, a empresa que distribui o jogo e que controla a desenvolvedora, teve umas divulgações hoje, na data de hoje no Japão, de questões financeiras. Por conta disso, esses resultados poderiam ter sido impactados ou situações poderiam ter sido geradas com a notícia do cancelamento do FM25. Normalmente, nesse nível, você tem acordos, você tem questões legais, questões contratuais que te impedem de fazer certas coisas ou que só te possibilitam fazer certas coisas a partir de algumas datas. Então, hoje, esta sexta-feira no Japão, dia 6 de fevereiro, é a data que eles chamam de mais antiga aqui, a tradução no inglês é ruim, mas é a data mais cedo possível em que eles poderiam fazer isso. Não saiu nada no final de janeiro, porque eles já sabiam que o jogo seria cancelado, mas eles não podiam falar nada naquele momento. O parágrafo seguinte é uma tentativa de passada de pano para eles mesmos, né? Uma tentativa de tirá-lo da reta, apelar para o emocional do jogador. O Miles mesmo já tinha feito isso no post lá atrás, quando ele falou que teve que cancelar férias, um monte de firula para poder justificar o cancelamento do jogo, né? E que eles vão ter que trabalhar bastante. Eles vêm falando que eles sempre se orgulham de oferecer os melhores jogos pelo custo-benefício, né, que você coloca o seu dinheiro, joga muito tempo, e de fato o Football Manager é um jogo muito viciante, a gente fica muito tempo jogando aqui, que tudo mais, e que eles estavam pretendendo criar o maior avanço técnico e visual da geração, eles estavam querendo fazer a nova era do Football Manager quando eles anunciaram, por exemplo, lá atrás, que iam fazer essa mudança de motor para o FM25. Não me convence, mas vamos seguir os caras aqui. Devido a uma variedade de desafios que temos sido abertos até a data, tradução horrível, e muito mais imprevistos, atualmente não alcançamos o que prometemos a fazer em áreas suficientes do jogo, apesar dos esforços fenomenais da nossa equipe. Traduzindo, quando alguém lá atrás teve a brilhante ideia de passar para o motor da Unity, que permitiria uma nova visão, uma nova era do Football Manager, alguém provavelmente achou que era simplesmente portar o código e que estava de boa e que isso ia ser um processo rápido. Na hora do vamos ver, eles acabaram descobrindo que não era tão simples assim. São os imprevistos que eles mencionam e que já mencionaram em outras comunicações. Aparentemente, colocar o Football Manager no novo motor não foi tão simples assim, e aí eles foram pegos com as calças na mão. Pensavam que ia ser fácil, não foi nem perto disso. E aí eles gostam também de apelar novamente para o seu emocional, para tirar um pouco da própria culpa, falando de coisas aqui que eles têm padrões elevadíssimos e que não sei o quê. Tranquilo ter padrões elevadíssimos, apesar do que eu conheço dessa empresa não é exatamente o caso. Agora,
não ter nem ideia do que você tinha que fazer, de qual que era o desafio de fazer a coisa, e depois falar que é imprevisto, aí me parece amador demais. Em todo caso, ele segue dizendo que com as decisões de adiar o lançamento, aquela primeira e depois a segunda, elas foram feitas com o objetivo de aproximar o jogo do nível desejado. Mas, à medida que eles abordavam os marcos críticos na virada do ano, ou seja, quando eles estavam ali percebendo que a coisa não ia dar certo, aí, bom, ficou inequivocamente claro que não alcançaríamos o padrão exigido mesmo com o cronograma ajustado. Embora muitas áreas do jogo tenham atingido nossos objetivos, a experiência e a interface do jogador abrangentes não estão onde precisamos que esteja. Em outras palavras, eles não fizeram absolutamente nada nem próximo do que eles precisavam fazer para entregar um jogo jogável para você. A base de dados continua lá. O motor da partida continua lá. Esses não precisam mexer. Agora, o jogo, quando você abre e vai jogar, a interface do usuário, essa aí eles não conseguiram fazer nesse tempo todo. Desde que eles pensaram em passar para Unity, até quando eles começaram de fato a trabalhar nisso daí, até agora, quando eles tiveram que adiar novamente o jogo. E por conta disso, eles falam que eles fizeram avaliação extensiva, né? Tem testes, né? Beta teste, aquelas coisas todas para o jogo poder acontecer. Eles tiveram uma validação clara para a nova direção do jogo e que eles estão chegando perto, mas eles estão muito longe do padrão que você merece. A distância entre o que eles querem e o que a gente merece é muito grande. Eu me pergunto o que eles estavam fazendo aí até agora. Então eles seguem dizendo que eles poderiam ter pressionado, ter lançado o FM25 em seu estado atual e corrigido as coisas no futuro, mas isso não é a coisa certa a fazer, e aqui, muito obrigado por vocês pensarem dessa forma, porque realmente está cheio de exemplos aí na indústria de jogos, de empresas que lançam seus produtos cheio de bug, cheio de problema, e vão corrigindo com patches depois. Isso é o padrão de certas empresas, e eu espero que não se torne o padrão aqui do Football Manager. A mídia negativa das escolhas erradas de lançar um jogo que não estava próximo de estar pronto só para poder cumprir data, questão de dinheiro e tudo mais, eu acho que é sempre problemática. Eu agradeço que eles não tenham decidido operar dessa forma. Além disso, eles falam do fato de que eles não estavam dispostos a ir a um lançamento além de março, porque eles só poderiam até março mesmo, a questão do calendário financeiro. Mas eles dizem que seria tarde demais na temporada esperar que os jogadores comprassem outro jogo no final do ano. Muita gente colocou esse problema. Você lança o FM25 em março e lança o FM26 em novembro. Então o FM25 é um jogo que vai durar 6 meses. E aí muita gente falando, tem que sair pela metade do preço. Mas se você compra o jogo, você pode continuar jogando o FM25 depois mesmo que saia o FM26. Isso não faz muito sentido, e é claro que eles não iam escolher esse caminho. Mas em todo caso, ficaria marcado como uma meia edição que aconteceu antes do lançamento correto do jogo. E aí eles dizem que, depois do cancelamento, todos os esforços estão agora focados em garantir que o nosso próximo lançamento atinja nosso objetivo e atinja o nível de qualidade que todos esperamos, e seguem dizendo que vão nos atualizar sobre como estão progredindo assim que eles puderem fazê-lo. Duas coisas aqui. Coisa número 1. Não sei se eles vão de fato atualizar a gente, porque a gente sabe que não é muito bem o padrão da empresa ser transparente, ter essa proximidade, esse contato com os seus fãs. Tem muitas desenvolvedoras que lançam toda semana uma atualização do que eles estão fazendo. Não é o caso da Sports Interactive e eu não esperaria muito bem não. Mas o mais importante de tudo que a gente pode tirar aqui, e aí é que a gente vai começar uma sessão de especulações, né? Coisas que eu tiro da minha cabeça, coisas que eu vejo por aí. É que eles dizem que eles não estão focados no lançamento do FM26. Eles dizem que estão focados em garantir que o próximo lançamento. E aí a gente vai ter que se perguntar se de fato vai ter um FM26 ou se vai ter um outro jogo com outro nome, qual que é o futuro por aí. Mas antes de falar do futuro, eles têm uns facts aqui, só algumas informações importantes. Número 1, isso afeta todas as plataformas e versões? Sim, não vai ter nenhuma forma de FM25. Não vai ter mobile, não vai ter touch, não vai ter console. Em lugar nenhum, Game Pass, Steam, Epic, não existe o FM26 sob nenhuma maneira. Questão de pré-compra, quem fez a pré-compra, como é que eu obtenho o reembolso? Bom, isso aí você resolve diretamente com a loja. Eu espero de verdade que nenhum de vocês tenha feito a pré-compra e não tenha cancelado assim que eles anunciaram o adiamento. Porque não faça pré-compras e se a empresa anuncia um adiamento, cancela imediatamente. Se você ainda está esperando o jogo, é bom ir lá pedir seu dinheiro de volta.
Agora uma coisa importante, por que eles não cancelaram o FM25 mais cedo quando eles optaram por adiar para março? E segundo eles, no momento da decisão, com base nos dados disponíveis, eles tinham uma forte crença de que poderiam alcançar um nível alto de qualidade e entregar um jogo com o qual os jogadores ficariam felizes apesar do atraso. Aí eu me pergunto de novo, pelo que está claramente aqui, pelo que a gente via antes, o jogo não estava nem próximo de estar pronto, estava bem longe disso. É só ver o que eles divulgaram lá atrás, numa mentirinha bem vagabunda. Pega, por exemplo, o perfil lá de uma das jogadoras do futebol feminino que era todo mal feito, claramente tirado em cima de um perfil de um homem. Então não tinham desenvolvido absolutamente nada. Com base no que eles estão dizendo que poderiam alcançar? Com base na esperança? Porque para mim, que tô de longe ali, estava bem claro que eles não tinham nada. Eles esperavam o quê? Eles repetem aqui com relação ao fato de não terem mencionado nada no final de janeiro. Eles prometeram que no final de janeiro ia ter revelação de gameplay e não aconteceu. E eles estão repisando aqui, reforçando que é por conta das partes interessadas, especificamente a SEGA. A SEGA é uma empresa de capital aberto, portanto, se você divulga certas coisas antes de certos momentos importantes financeiros, as ações da empresa caem. Eles estavam esperando resolver umas questões ali, e claro, questões contratuais, questões importantes, né? Questões de planejamento. Daí porque eles não falaram nada lá em janeiro, não mostraram, porque eles não tinham o que mostrar, e também não falaram que não iam poder mostrar, só agora que eles podem fazer isso. Eles reforçam que não vai haver uma atualização para o FM24 com a temporada 24 e 25. Isso aí você pode conseguir mais ou menos pelas plataformas da comunidade, FM Scouts, Sword Out, aquelas plataformas onde você encontra as coisas para baixar. Ambas fizeram uma atualização para o FM24 com a temporada seguinte. É uma atualização meio capenga, obviamente, porque você, por exemplo, não consegue atualizar de fato as coisas para começarem na temporada 24 e 25, com todo mundo com o contrato correto, com todo mundo no lugar. Isso seria um trabalho absurdo, e mesmo que essa rapaziada costume fazer updates de transferências e tudo mais, atualizar para o 24 e 25 envolveria um trabalho gigantesco. Mas dá para mais ou menos fingir que é, por exemplo, o que eu estou fazendo com o Red Bull Omnia, o RB Omnia, lá na Clopopila, minha série aqui no YouTube, que caso você não conheça, você está completamente perdido e deveria assistir lá. A gente acabou começando em 24, mas a gente finge que é 25, os jogadores estão com um ano a mais de idade, os contratos atualizados e tudo mais, mas é só questão de faz de conta. E por fim, uma pergunta importante para aqueles que jogam pelo Game Pass principalmente. O FM continuará a ser reproduzível em plataformas de assinatura. Eles estão em discussões com vários parceiros de plataforma e licenciadores e esperam ampliar os acordos do FM24 e que vão fornecer uma atualização sobre isso no devido tempo. Se você está no FM24 via Game Pass, você provavelmente sabe que assim que sair o FM25, assim que saísse o FM25, o 24 saía da plataforma. Se você não sabe, fica aí a notícia, tá? Não é o jogo para sempre lá. É uma plataforma de assinatura e enquanto o jogo está existindo, ele está lá. Por questões de licenciamento, toda vez que o FM lança uma versão nova, as versões anteriores são retiradas das lojas. Se você comprou, você tem. Se você tem ele num sistema de assinatura, você não tem mais. Então talvez você queira considerar, se você quer continuar jogando o FM24, caso ele não continue no Game Pass, que você vai precisar comprar o jogo. Mas vamos voltar para as caraminholas da minha cabeça com relação ao que eu falei ali, o nosso próximo lançamento. Eu já tinha comentado, tanto no meu Discord quanto no meu Twitter, que esse adiamento do Football Manager e a falta de notícias me faziam levar a crer que o FM25 não ia lançar, eu já estava quase convencido disso daí, e de fato estava certo, e que principalmente isso aí vai ter um impacto significativo no futuro da série. Isso porque, pensa só, o jogo tem o FM21, 22, 23, 24, aí não tem o 25 e aí tem o 26. Aí a galera vai se perguntar, o que aconteceu com o 25? E você quer meio que esquecer essas histórias. Então talvez a gente tenha uma mudança de marca, como inclusive eles já tentaram fazer com esse próprio logo que você vê ali em cima, aquela coisa horrorosa que é o logo deles. E talvez para esquecer esse fracasso, esse fiasco que foi o FM25, eles vão mudar novamente. Talvez o jogo não chame mais Football Manager, talvez eles coloquem alguma coisa parecida com isso. Ou talvez continue Football Manager, mas eles não usem mais as numerações dos anos. Eles já até estavam tentando fazer essa mudança, porque até o FM24 era, na verdade, Football Manager 2024.
E o 25 já era Football Manager 25, sem o 2000. Então, não sei o que vai acontecer aqui. Uma coisa a se pensar é que a Sports Interactive, quando teve a briga com a Eidos lá atrás, na época do Championship Manager, a Eidos ficou com a marca, manteve o nome, não deu muito certo porque não tinha o desenvolvimento do jogo, enquanto a Sports Interactive tinha o desenvolvimento do jogo e chama ele de Football Manager. Então, se eles se mantêm aqui com o controle do jogo, eles podem trocar de nome a hora que eles quiserem. Uma possibilidade um pouquinho mais radical, que para ser bem sincero, eu tô torcendo para que ela aconteça, é que, perante esse fracasso, a SEGA, que é quem bota o dinheiro na coisa, vire para essa equipe responsável e fale: vocês estão todos fora. Vocês fracassaram, protagonizaram um verdadeiro papelão. Leia-se: acabar com o Sports Interactive. Talvez mantenha o nome Sports Interactive, ou talvez mude o nome do estúdio, ou talvez procure um outro estúdio, não sei. Gostaria muito que isso acontecesse, porque há muito tempo eu já sou muito crítico da falta de ambição, da preguiça, da morosidade que a Sports Interactive mostra ao desenvolver o jogo. É bem verdade que a cada ano a gente tem um lançamento de um jogo que custa muito caro e que não tem tanta mudança em relação ao anterior. É tranquilo dizer que o FM24 é a melhor versão do FM, principalmente porque o motor de jogo do FM24, com as atualizações que eles fizeram, está mais interessante do que outros. Mas não muda muita coisa do jogo, né? Não. A cada versão eles colocam uma coisinha nova aqui, uma mudançazinha ali, que sinceramente para mim não justifica o preço cheio de uma versão nova e que também me faz perguntar se eles estão trabalhando de fato no ano inteiro, como é que é o trabalho, como é que é a rotina na Sports Interactive. Será que eles trabalham 20 minutos por dia, alguma coisa assim? Porque eu acho que não leva tanto tempo, sabe? Eu não entendo de desenvolvimento de jogo, não sei como é que é a questão de calendário, mas observando o que eles implementam, não me parece levar um ano inteiro ou coisa do tipo. Então eu gostaria de verdade que talvez uma nova cara, uma nova versão, uma nova identidade venha acompanhada de uma nova equipe fazendo isso. E aqui eu me refiro principalmente ao Miles Jacobson, o chefão da empresa. Ele comanda a Sports Interactive desde a época lá do CM, desde lá atrás. Já está há muito tempo aí num mercado em que ele não tem concorrente, Football Manager não tem concorrente nesse nicho, qualquer outro manager de futebol não chega nem perto do Football Manager, não dá para dizer que é uma verdadeira ameaça, e isso permite ele ficar mais de boa assim, né? Passa o tempo, a pessoa já não tem tanta ambição, já está confortável ali, não tem tanto desafio. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Miles, e a empresa é o reflexo da cara do chefão. O chefão não está muito ambicioso, tá ali tranquilão, sem fazer muita coisa. A empresa também não está muito ambiciosa, tentando sempre revolucionar a coisa. Eu acho que é necessária essa fome. Eu acho que os desenvolvedores precisam sempre pensar que o próximo lançamento vai ser uma revolução, e não mais do mesmo, como a gente costuma ter com o Football Manager. Então, quem sabe esse fracasso faça a SEGA mudar tudo ali, fazer uma nova empresa. Eles colocaram um comunicado falando de um próximo lançamento. Quem sabe esse próximo lançamento é aquilo que a gente espera de verdade do Football Manager. Para encerrar, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre isso. O que está se passando na sua cabeça, no seu coração com relação a isso? Mágoa, revolta, ansiedade, indiferença? O que você pensa do cancelamento do FM25? Deixa nos comentários, essa discussão é sempre importante. Eu acho que era só isso que a gente poderia falar por enquanto aqui. Ainda tem que processar muita informação e ver o que vem por aí. Até lá, a gente vai continuar aqui observando. Eu agradeço a sua presença. Até a próxima.